E olha, tá frio até debaixo d'água. As baixas temperaturas fazem com que os peixes fiquem estressados, não comam direito e isso influencia diretamente na reprodução deles. O inverno é uma estação que precisa de cuidados na criação dos peixes. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no Agronoite Adalmir Borges, coordenador da aquicultura da Emater DF. Adalmir, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Eu já começo fazendo uma pergunta para você. Então, no frio, o peixe acaba comendo menos, é isso mesmo? Oi, boa noite para vocês. É um prazer estar com vocês aí nesse jornal. E sim, realmente é isso, né? Diferente dos outros animais, como os animais terrestres, né? Os animais domésticos, né? Os mamíferos, as aves, os peixes, né? A maioria dos peixes, eles não conseguem manter a temperatura do corpo de maneira uniforme. Então, a temperatura do corpo dele varia de acordo com a temperatura do ambiente. E daí essa influência grande que as temperaturas mais frias da água, né, tem sobre o metabolismo dos peixes. Então, não só no metabolismo dos peixes, mas isso vai influenciar, né, então, a questão do apetite, a questão da imunidade dos peixes. Então, é muito importante que nesse período, né, o piscicultor ele observe algumas dicas, né, para que ele possa reduzir, né, as chances de mortalidade e até de prejuízos nesse período do ano, né, de temperaturas mais frias. Às vezes um trabalho de todo um ano, de todo um ciclo de produção, pode ser prejudicado por um manejo inadequado nesse período. Adalmir, e como você falou aí em dicas, o principal deles aí seria, de repente, investir numa ração de mais qualidade, incluindo aí com mais vitamina C, também tomando cuidado para não exagerar também na ração, que pode prejudicar também a qualidade da água, uma vez que o peixe consome menos ração nessa época? Sim, algumas dicas de manejo, né, podem ser adotadas nesse período, né? E como você disse, né, a alimentação, a ração é o principal custo que a gente tem na criação de peixes. E como nesse período do ano, ou nesses períodos que a gente tem temperaturas mais baixas, isso vai influenciar diretamente no apetite do peixe. Então, ele vai comer menos ração. Então, na realidade, o produtor ele tem que estar atento para ajustar a sua tabela de alimentação, né, o número de tratos que ele dá para o peixe ao longo do dia nesse período. Então, por exemplo, num período ou num dia que a água está muito fria, melhor às vezes ele não alimentar no período da manhã e deixar para alimentar no período da tarde, quando ele vai ter uma temperatura um pouco melhor da água, né? E além disso, essa questão da qualidade da ração é muito importante, né? Então, você tem rações, né, que podem ter alguns nutrientes diferenciados para esse período, né? Como você disse, vitamina C, a vitamina E, ou alguns outros aditivos, né, como alguns probióticos, né, alguns aminoácidos que podem proporcionar que o peixe ele chegue nesse período, né, com a imunidade melhor. Mas aí é importante que esse planejamento antes de chegar no período do frio, né? Então, o peixe ele tem que ser alimentado, né, com essas rações de melhor qualidade num período que antecede a chegada do frio. Porque, como você mesmo disse, ele come menos nesse período, né? E aí o produtor ele tem que ajustar suas taxas de alimentação, porque se ele come menos e ele continua alimentando da mesma forma, vai ter sobras, isso é prejuízo, né? E além do prejuízo financeiro, ele também vai ter um impacto na qualidade da água onde que esse peixe está sendo criado. Um excesso de ração que sobra, ele vai prejudicar. E aí, dentro dessas dicas de manejo, né, além da alimentação, então é um controle da qualidade da água, então ele tem que monitorar muito bem os parâmetros, né, de oxigênio dissolvido, de pH, de amônia, de nitrito, de alcalinidade. Então, esse controle desses parâmetros na água também vai ajudar bastante durante esse período. E outra questão direta também no manejo é que como a água ela está mais fria, então você pode adotar algumas práticas, né? Por exemplo, no período que a temperatura está mais fria, você pode fechar a entrada da água durante o período da noite, né? Quando a água ela é mais fria, para justamente tentar manter essa água mais quente
né, seja no viveiro de criação, no tanque de criação. Outra coisa que pode auxiliar também a melhorar a temperatura da água é o uso de aeradores. Geralmente os aeradores eles são utilizados no período noturno, né? E nesse período mais frio, o que, que ele pode fazer? Ele pode usar nas horas mais quentes do dia, ele também pode ligar o aerador, que ele vai ajudar na homogeneização da água, né? Geralmente a água ela tem a tendência a ficar a camada superficial mais quente, né? Então, na hora que ele liga o aerador, ele vai fazer uma mistura melhor dessa água, além de botar a água em contato com o ar, que durante o dia, né, principalmente à tarde, vai estar numa temperatura maior do que na noite, né? Então, essas dicas de manejo, seja da alimentação, ou seja da questão da qualidade da água, ou de tentar algumas práticas para melhorar a temperatura, isso vai influenciar diretamente no desempenho do peixe. Ô, Adalmir, a gente sabe que em várias partes do Brasil, a gente tem aí, né, a gente encontra os famosos pesque-pague, né, que são pequenos tanques em que agricultores trabalham comercialmente esses peixes. De que maneira esses produtores são orientados tecnicamente quando chega, por exemplo, o inverno, para que a produção não diminua tanto, principalmente no aspecto da alimentação, como você bem orientou aqui? Os produtores, aí seja o pesque-pague, né, ou mesmo os criadores mesmo de peixe, né, então eles têm que planejar, estar preparados e estar bem atentos, principalmente à questão da previsão do tempo, né? Então, se ele já está sendo, existe uma previsão que vai haver um período de uma massa polar que vai estar chegando na região, que vai ter baixas temperaturas, né? Então, ele já tem que planejar de não manusear esse peixe no período anterior. Porque uma das práticas que a gente tem na piscicultura são as biometrias, né? Então, são coletas periódicas de alguns peixes, que a gente avalia o desenvolvimento dele, o peso desses peixes. Então, às vezes é através de uma rede ou de uma tarrafa, né? E esse manuseio, né, do peixe, ele acaba retirando aquele muco, aquela camada protetora do peixe, ou pode ter alguma perda de escama nesse processo. Então, se ele já sabe que vai chegar um período frio pela frente, né, então ele deve suspender algumas dessas práticas de manejo dos peixes nesse período que antecede essa previsão de períodos mais frios. Muito bem, Adalmir. Você comentou com a gente sobre essa questão da alimentação, né, do peixe, que eles comem, ao contrário de nós, seres humanos, que comemos muito na época do frio, os peixes não se alimentam muito bem nesse período de temperaturas baixas. Queria que você comentasse também com relação à reprodução dos peixes, né? Também fica em menor quantidade, né, nessa época do ano. Nós temos os peixes, né? A maioria dos peixes que nós criamos aqui no Brasil são peixes tropicais, né? Então, a faixa ótima para esses peixes, né? Ela está geralmente variando aí de 24 a 28 graus, que é uma faixa de temperatura ideal para o desenvolvimento desses peixes, né? Então, o que que acontece? Se a gente pegar, por exemplo, a tilápia, né? Que é um dos principais peixes criados hoje no Brasil, né? É um peixe que ele reproduz praticamente ao longo de todo o ano. Ele não é um peixe de Piracema, né? Que tem uma determinada época do ano só que ele reproduz. Mas a tilápia, ela reproduz, tendo condições de temperatura, de alimentação, de iluminação, ela vai reproduzir durante todo o ano. Mas se as temperaturas elas começam a baixar de 22, 20 graus, a reprodução desses peixes ela é suspensa, né? Então, por isso que alguns produtores de alevinos, né, de juvenis, eles acabam adotando a estratégia de manter os reprodutores dentro de estruturas como estufas, né, como estufas agrícolas, procurando controlar melhor as condições de temperatura da água, né, para poder manter a reprodução ao longo do ano. Mas em condições naturais, em viveiros a céu aberto, quando a temperatura da água ela reduz abaixo de 22, 20 graus, muitos peixes param a reprodução. Adalmir, muito obrigado por essas orientações tão importantes aí para os nossos aquicultores de todo o Brasil e até uma próxima oportunidade. Opa, eu agradeço a oportunidade, né? E deixo a última orientação é que o piscicultor, né, nesse período, é interessante ele procurar o órgão de extensão rural, assistência técnica, né, e procurar uma orientação específica para o sistema dele, para a criação dele, para a condição que ele está vivendo na sua região.